falei dessa questão psicológica pesa, né? Mas o Náutico chegou a mostrar alguns bons momentos, né, nesse jogo. Fez 1-0, ainda perdeu uma chance com o Júlio. E assim, até como corroborando um pouco o que o Rodolfo falou, é injusto demais botar uma culpa no menino, porque veja, um centroavante teve 2 chances, guardou uma, é uma média muito boa, porque tem muito atacante aí que perde 3, 4, não acerta nenhuma. E um menino de 21 anos, que poucos jogos como profissional, o próprio Náutico sabotou esse desenvolvimento dele esse ano, porque se a gente lembrar, Júlio passou muito tempo sem nem ir para o banco. Júlio está voltando agora, indo para o banco, sendo titular. Então recuperou espaço agora porque Amarildo foi completamente escanteado e Chiesa não tem a mínima condição. Mas aí o Náutico faz 1-0, mas quando toma o gol, né, Iago, aí abalou o psicológico e o Náutico deixou de ser um time organizado. A mesma coisa que aconteceu contra o Vasco. O Vasco fez 3, hoje o Sampaio fez 3 também. Eu acho que o Vasco ele fez 4. Cláudio, só fazendo um link com o que tu falou, assim, eu lembro do Náutico em 2017, se não estou enganado, eu acho que foi em 2017, o Náutico tinha uma folha salarial de um time bastante elevado também, no Pernambucano, e aí acabou que foi degringolando ao longo da temporada, né? Se eu não me engano, tinha jogadores até como o Marco Antônio, que disputou o estadual, e que aí foi perdendo força, e eu acho que é mais ou menos o retrato da atual temporada. O Náutico tem um time, tem um investimento para conseguir o seu bicampeonato após 20 anos sem, né? E aí parece que o motor vai pifando ao longo da temporada. E aí, para mim, assim, o motor ele para de vez quando chega Elano. Dado agora está tentando fazer ele voltar a funcionar. Mas a gente sabe que o dano foi muito grave na passagem de Elano pelo Náutico. E aí, assim, falando especificamente sobre o jogo, eu assisti o primeiro tempo do jogo contra o Vasco e eu achei que os minutos iniciais foram bastante interessantes naquela partida e, assim, eu não vi o grau de intensidade tão alto como foi em São Januário, mas eu vi um Náutico se apresentando bem nos primeiros minutos de partida, tentando apertar a saída de bola do Sampaio Corrêa, tentando criar soluções no meio campo, porque o Náutico ele também tem esse problema, que assim, apesar de o jogo começar 0-0, e como vocês bem falaram, e eu devo citar mais para frente, o Náutico ele colapsa em campo depois que leva um gol, parece que o time ele já entra com aquela carga de falta de confiança, de tentar a jogada mais arrojada, tentar o passe mais difícil, tentar fazer o fora da caixa. Já começa a partida assim. E aí, assim, o Náutico tem um pouco de dificuldade para criar nos 5 primeiros minutos, e na primeira estocada, Júlio começa a jogada, faz um passe para João Lucas, que entra muito bem pelo corredor esquerdo, cruza e ele está lá para finalizar. E aí, assim, o Náutico parece que acorda e cresce produção e, pô, esse jogo tá pra gente, a gente vai conseguir mais uma vitória. E aí, domina o Sampaio Corrêa em determinada medida, cria chances, como acho que o Rodolfo bem citou, a de Tomás e a de Júlio, que para mim foi a maior delas no primeiro tempo, além do gol. E aí, assim, não consegue matar o jogo. A gente vê o Náutico começar a perder um pouco a intensidade, até porque é normal, um time não consegue jogar marcando tão em cima, marcação tão alta durante o jogo inteiro. E aí, conforme vai perdendo essa intensidade na marcação, a gente vê o Sampaio Corrêa começar a tocar a bola, a distribuir, a aproveitar a velocidade do Igor Catatal, o Léo Tocantins aparecendo para fazer algumas tabelas com o Rafael Villa, e aí começa a cavar algumas faltas na intermediária e bolas começam a ser lançadas na área do Náutico. E aí lança uma, o Náutico espana, lança a segunda, o Náutico consegue espanar, e aí quando chega a terceira bola, Pará faz um bom cruzamento, Rafael Villa, não, desculpa, Igor Catatal, que tem essa qualidade na bola aérea, foi uma coisa que, inclusive, durante a reportagem de jogo, foi dito que o Dado Cavalcante trabalhou essa defesa de bola aérea do Náutico para que isso não acontecesse, mas a defesa permite que o Igor Catatal consiga desviar a bola, que sobra para o Gabriel Poveda, que está no momento iluminado, vai lá e guarda. E aí, depois que o Náutico toma o gol, parece que o jogo acabou. Porque
começa a errar muito passe, começa a não conseguir mais sair em velocidade, tá saindo velocidade pela esquerda com o João Lucas e tentando as jogadas com o Everton Brito, que mais uma vez muito mal, não conseguia dar sequência nas jogadas. E aí o Sampaio Corrêa, depois do empate, melhora no jogo, começa a apertar um pouco mais no Náutico e quase chega ao segundo gol, né? Porque tem uma bola que, se eu não me engano, é o Igor Catatal, que entra frente a frente com o Jean, e o Jean consegue tirar a bola do pé dele. E aí o primeiro tempo acaba nisso, assim, o Náutico toma esse susto, mas vai para o intervalo com o 1-1, e aí a gente espera que, assim, Dado consiga dar um choque no vestiário, incentivar os atletas e tentar recuperar o psicológico do time, que parece que se perdeu nos últimos 15 minutos de jogo. Só que o que a gente vê, apesar das duas mudanças, que Dado ele já volta com Luiz Felipe e com Pedro Vitor para tentar melhorar a posse de bola, tentar dar mais intensidade ao Náutico, a gente não vê isso, a gente vê um Náutico ainda muito inseguro em campo. E aí o panorama do início do segundo tempo é muito parecido com como terminou o primeiro. O Sampaio Corrêa tentando, né, chegar, mas com muita dificuldade para conseguir chegar. E aí quando o Pimentinha entra, o Sampaio Corrêa melhora, continua apertando, mas sem ter tantas chances de finalizações perigosas ao gol do Náutico. E aí o Náutico ele vai conseguir ter a primeira boa chance depois de 25 minutos de jogo. E aí mais um gol perdido, né? Porque a bola sobra no pé do Vitor Ferraz, livre dentro da área, e ele bate para fora. Mais um gol que poderia ter dado uma mudança na história do Náutico dentro da partida. E aí o Náutico continua sem se encontrar em campo, aciona Chiesa, tira Richard Franco e coloca mais um meia, tenta encontrar outras soluções, só que não consegue ser agressivo e intenso. E aí o Sampaio Corrêa, nos minutos finais, encontra dois bons contra-ataques, com participações decisivas do Pimentinha e do Igor Catatal, marca 2 gols. Mais uma vez, gol do Rafael Costa, que passou de um jogador que era muito contestado pela torcida do Sampaio Corrêa a talismã, porque é o segundo gol em um intervalo bem curto de tempo que ele faz para dar a virada ao Sampaio Corrêa. E no último lance do jogo, o Natson aproveita a jogada do Pimentinha, sai cara a cara com o Jean depois do Náutico estar com a defesa completamente aberta e simplesmente sela o resultado, sela a sorte do Náutico. Primeira vitória do Sampaio, fora de casa na competição, colando no Sport, chegando aos 42 pontos e deixando um sabor muito amargo para o torcedor do Náutico, que foi hoje aos aflitos, foram mais de 15 mil torcedores, porque é uma partida que o Náutico sai na frente, joga bem os primeiros 30 minutos, só que aí depois o gol se perde completamente, passa a esbarrar na falta de confiança, e não dá para dizer que não, na falta de qualidade de algumas peças do elenco, tem muita dificuldade para chegar, e mostra a tônica do que é o time ao longo do campeonato. É um time que não consegue agredir os seus adversários de maneira constante. É um time que tem um dano psicológico por cada situação em que se encontra bastante considerável e que depois que toma um gol em qualquer uma das partidas, seja ele de empate ou saindo atrás no placar, não tem forças para reagir. E aí foi assim que eu vi o jogo, foi assim que eu vi o Náutico em campo mais uma vez nessa Série B. Ô Rodolfo, pegando um pouco, Iago fez um resumo aí, muito bem explicado do que foi o jogo. Você falou também uma hora da questão dos gols perdidos, do gol perdido por Júlio, né? Poderia mudar a história do jogo. Mas assim, não dá para colocar nesses ICs, né? Uma derrota justa, né? Acho que não tem muito o que questionar por tudo que foi o Náutico. E assim, ressaltar, né? Não é um problema desse jogo, né? Como você bem disse, é um problema antigo, né? De temporada toda. Exatamente, Glauber. É um retrato da temporada. E veja só, o que o Náutico acabou sucumbindo hoje, a nível técnico, ele é originado nessa fragilidade psicológica de um time que toma um gol e a gente sabe que isso praticamente condena. Como o jogo já estava 1-0, a expectativa mínima era de um empate, né, que
inverteria a pressão, a conta do Náutico racional era 3 pontos hoje, 1 ponto na ilha e tentar chegar vivo no Tombense. Então esse empate ele redicionaria isso para o empate hoje e tentar buscar o improvável na Ilha do Retiro. Improvável porque a gente sabe que o aproveitamento do Náutico em clássico lá é pífio. Não lembro a última vez que aconteceu uma vitória no Nacional. E você tem essa... A nível de segundo tempo, o Náutico, essa equipe entregue. Contra o Bahia foram 3 gols a partir dos 25 do segundo tempo. Contra o Vasco foi o que aconteceu. Hoje foram mais 2 ali nos últimos 10, 15 minutos de jogo. Então a gente tem esse retrato de um time que já tomou várias viradas em casa, sobretudo no fim do jogo. Chapecoense foi assim, Vila Nova foi assim, Londrina nem tanto para o fim, mas também no segundo tempo, o Sport, os 2 no segundo tempo. É uma equipe que tem essa fragilidade diagnosticada há muito tempo e que se optou por não corrigir. E você tem um goleiro vindo da Série D, que é o Jean, um zagueiro vindo da Série D, que é o Arthur Henrique. É uma equipe desenhada, né, com o ataque de um menino da base e outro jogador egresso da Série D, que é o Everton Brito, para isso. E estava jogando cada jogo como se fosse uma final, mas quando você não tem técnica e psicológico, isso fica bem difícil. Eu acho que o Náutico começou o jogo muito bem, tanto que o gol saiu 5 minutos com uma jogada bem trabalhada, e depois o Náutico consegue pelo menos mais 2 oportunidades. E a organização do Sampaio, somada ao gol, ela tira um pouco o que o Náutico tinha de organização, que era, primeiro, profundidade em campo, né? Por mais desorganizado que fosse, o Náutico conseguia dessa profundidade, e no momento que perde o gol, o Náutico, a partir da segunda fase de construção, ele tem o último jogador adiantado na intermediária do Sampaio Corrêa. O Náutico deixou ele dessa profundidade e passou a depender de toques curtos ser um time que joga na profundidade. Souza é um cara que busca profundidade, Jean Carlos é um jogador que dá passe no vazio, o próprio Júlio é um jogador que quando tem a bola procura os flancos do campo, então sem profundidade você não consegue fazer isso acontecer. E olhando para o banco, né, você tinha um Chiesa inoperante, um Luiz Felipe, e aí eu não estou falando nem no da base, que foi a primeira mudança, mas o PH, que é um emprestado do Atlético Goianiense, que talvez seja o melhor ponto que o Náutico tem, mas que passa um momento pessoal delicado, teve um problema de saúde com o filho, que não vem tendo a oportunidade, e é basicamente isso. Né? O Luiz Felipe da base é um atleta que eu acho que até entrou muito bem no jogo de hoje, conseguiu dar alguma assertividade nos passes curtos, mas é outro jogador que também você não espera que mude o jogo. Enquanto o Sampaio Corrêa tinha um Pimentinha, o Pimentinha, um jogador que há 10 anos praticamente dá trabalho no Náutico em Série B, fez gol em 2020, fez gol em 2000 nesse ano, ela deu essa assistência no jogo, e outros jogadores conhecidos. O Rafael Costa, eu acho que deve ser o 4º gol dele em cima do Náutico. Deve ter feito uns 2 pelo Ceará, fez pela Ponte Preta lá em 2014, fez agora. E é uma equipe que, apesar de não ter vencido fora, tem seus referenciais técnicos bem definidos. Eu lembro quando o João Lucas ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, matando um contra-ataque, eu falei, a minha preocupação agora é que vai entrar um Pimentinha no segundo tempo, descansado para jogar em cima do João Lucas amarelado. E ainda que o João Lucas já tenha sido expulso, o terceiro gol do Sampaio Corrêa sai de uma transição do Pimentinha. Faz o drible, dá o passe para a finalização tranquila. Não me recordo nem quem fez o terceiro gol agora. Foi o Natson. Natson, isso. Natson Teixeira. E nessa carência de referências técnicas somada a esse abalo psicológico, era muito inviável o Náutico buscar essa vitória. E o Náutico foi até seu limite. Teve a chance do Vitor Ferraz, que o Iago apontou, um jogo muito ruim do Vitor. É engraçado você apontar isso do Vitor Ferraz, porque o jogador natural para a posição seria o Hereda. Mas pela falta de manejo nessa gestão de elenco, somado a um rebaixamento iminente, veja só, o rebaixamento do Náutico ele é tão iminente para todos fora da direção, que o próprio Hereda disse há muito tempo que não queria mais jogar pelo Náutico. E pegou um gancho de uma lesão em um momento ruim para inviabilizar qualquer retorno. Porque o Náutico deixou de vender no momento certo, como foi com vários jogadores, porque o Náutico segurou numa insatisfação clara do jogador e trouxe reposições muito aquém. É o Thiago Enes, que não jogava em 2021, é o Anilson vindo de uma Série D. Quais foram os reforços do Náutico fora? Porque Souza é uma contratação interessante, isoladamente falando, talvez seja. Jobson é uma contratação interessante, isoladamente falando, talvez seja. Maurício é interessante, também, de forma isolada, talvez seja.
Jonathan Jesus, idem. Então, todas as contratações que o Náutico trouxe num contexto de realidade, elas eram oriundas de inatividade. Então, elas morriam nessa limitação de jogadores sem nenhum parâmetro competitivo. E os que estavam a nível em competição, Anilson, Arthur Henrique, Tomás, Júlio Vitor, Jean, eram o egresso de uma Série D. Então, quando você soma essa falta de qualidade, né, a nível competitivo com jogadores que talvez tenham nível técnico, mas sem competição, a receita é desastrosa. E o Náutico fez um mercado 100% baseado nisso, com trocas de treinadores sem timing, com escolhas equivocadas. Foi Roberto Fernandes, depois foi Elano, e dado estava disponível quando o Roberto Fernandes caiu. Faltou esse reconhecimento do momento. E aí você chega no jogo de hoje com um treinador que conseguiu organizar a equipe, mas organizar a equipe não é mais suficiente. Você precisa de ritmo de pontuação, e a gente já dizia aqui, o Náutico não vai ter esse ritmo. Hoje, o que é que me fez, como torcedor, sair de casa? E, sobretudo, sendo um torcedor, e eu digo aqui já há algum tempo, para mim o Náutico caiu. Agora, como torcedor, eu tinha a ciência de que cada vitória do Náutico perpetuaria o suspiro da campanha. Então, se ganhar hoje, vai para o Retiro para ganhar, porque se perdeu, acabou o campeonato. Então, era o último jogo que você tinha condição de ir para torcer pelo Náutico com algum nível de esperança. Porque, a partir de agora, é cumprir tabela. É cumprir tabela. E a tabela do Náutico nem é tão desfavorável assim. Você pega um Sport muito pressionado, para pegar um Tombense que provavelmente já vai estar vendo a briga de longe entre Londrina e Vasco. Um Criciúma que está dividido entre a segunda divisão estadual e o meio de tabela também já é evidente. O Grêmio, no final das contas, já deve chegar aqui com acesso garantido. A Chapecoense fora é um jogo de paridade. O Novo Horizontino é um time pressionado. O Náutico tem uma tabela favorável, mas o Náutico conseguiu a proeza. E aí eu acho que a fala de água ela é precisa. Em 2017, o Náutico da primeira rodada, que foi um time que jogou em casa com o América Mineiro e empatou em 0-0, era um time que se sabia que cairia. Porque todos os pilares técnicos, Thiago Alves, zagueiro, Marco Antônio, meia, Anselmo, atacante, todos eles, se já não tinham ido embora, porque Marco Antônio nem chegou a jogar pela Série B, já tinham a perspectiva de sair. Tanto é que Anselmo saiu nas primeiras rodadas, chegou a perder um pênalti, porque a crise política e financeira do Náutico ela era gritante. Então o Náutico caiu em função dessa crise institucional, política e financeira. Mas o Náutico 2022 ele cai sem oposição a quem está à frente do clube. Pelo contrário, o apoio vindo de conselho deliberativo ele é constrangedor, porque mesmo com o Náutico catimbando politicamente, não há nenhuma manifestação do conselho, não há nenhuma crise entre torcida e diretoria. Existe naturalmente um movimento agressivo ao fim dos jogos, que infelizmente é comum ao futebol nacional, mas que só se manifesta nos momentos de desastre. Né? É injustificável, mas é a realidade que a gente vive. E, sobretudo, sem nenhuma dificuldade financeira. O Náutico é um clube que paga o salário de certa forma em dia, tem um atraso aqui e ali, mas é muito menos ofensivo do que já foi em 2017, do que foi em 2013, do que foi em 2010, quando o Náutico escapou nas rodadas finais. Então o Náutico cai sem crise, a não ser a crise técnica que existe, Cláudio e Iago, não é de 2022 para cá, é do meio de 2021. Até então, o Náutico jamais se livrou dessa crise. O Náutico jamais deixou de ter uma quantidade limitada de zagueiros no elenco. Várias vezes o Náutico jogou com uma dupla de zaga improvisada, porque faltava zagueiro, sem jamais repor, tecnicamente falando, a saída do Wagner Leonardo. O Náutico sabia que Camutanga sairia com alguma antecedência e não se preparou para isso. O Náutico sabia que havia uma vulnerabilidade na condição de Lucas Perry e esperou, né, foi uma infelicidade, mas era algo plausível, esse interesse se manifestar no último dia da janela para bater na porta do Retrô aqui, a meia hora do clube, e dizer, pô, bicho, o que é que a gente vai fazer se vocês não emprestarem esse goleiro? A gente vai ter que jogar com o Renan da base, que não tem nem 50 minutos como profissional. Então a gente precisa dessa disponibilidade de vocês, e veio o Jean, que acho que até deu conta do recado, estreou falhando, mas fez bons jogos, salvou o Náutico com 8 anos, hoje talvez até tenha falhado no primeiro gol. Mas é
de certa forma, é uma contribuição que o Retrô deu ao Náutico nessa campanha responsável que o Náutico fez. Tanto a nível de tomada de decisão, quanto a nível de reconhecimento. Rodolfo, E eu digo isso aqui há algum tempo. O Náutico somente assumiu a condição de um time que briga contra a queda quando perdeu para o Londrina. Que aí foi a estreia do treinador, o Náutico leva uma virada num momento favorável do jogo, e aí bateu a realidade e disse, pô, realmente, a gente vai brigar contra até o fim. Mas não chegou a ser nem até o fim, porque com 7 rodadas de antecedência, o Náutico é um clube rebaixado moralmente e, eu diria, até institucionalmente. Hoje não há crença em ninguém do Náutico lá dentro. O jogador vai dizer, tem que brigar até o fim, o treinador vai dizer, não, realmente é nossa obrigação a gente honrar essas rodadas finais, o presidente não vai reconhecer, mas o Náutico hoje não tem 1% de crença no seu interior de que é possível reverter isso. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor, porque a gente já viu clubes menores, clubes com menos representatividade que o Náutico nessa rodada, talvez em situação similar, com alguma perspectiva de reação, por haver competição, mas no Náutico não há. A matemática não ajuda e o Náutico chegou no momento mais crítico da temporada com o pior elenco possível, porque o Náutico não foi preventivo, porque o Náutico não foi assertivo no mercado, porque o Náutico não lapidou as joias da base que poderiam ajudar, e chega agora sofrendo clinicamente, como já sofreu outras vezes, perdendo o Geovânio, sem nenhuma margem de reposição, com o Amarildo, que é o centroavante que mais pontos deu ao Náutico na Série B, porque nos 2 jogos que fez gol, o Náutico pontuou, inativo há mais de 15 jogos. Como é que o centroavante que conseguiu... É o centroavante do Náutico com mais gol na Série B. Chiesa tem 1, Júlio tem 1, Amarildo tem 2, os 2 gols de Amarildo resultaram em pontos e o cara não joga. Então, por mais desqualificado que seja, talvez fosse a melhor opção, mas por algum motivo ele não está sendo relacionado. Então, no fim das contas, eu acho que o Náutico alcançou hoje aquilo que ele batalhou arduamente ao longo de toda a temporada. Dado lutou contra, eu acho que Roberto Fernando, de certa forma, conseguiu lutar contra. Elano, por mais irresponsável que tenha sido na decisão de jogar uma pelada depois do Náutico perder para o Vila Nova, por mais leviano que tenha sido fazendo o que fez com o Jean Carlos e tomando várias decisões equivocadas, ele é um produto da tomada de decisão equivocada do Náutico, recorrente, de um ego muito grande, pautado nisso. Nossa meta é ser bicampeão pernambucano, vamos sacrificar a rodada de Série B em função disso, vencemos o Pernambucano, para o Náutico a temporada acabou, a permanência era considerada como automática, e não era, nunca foi. E essa lanterna, ela vem tanto para massacrar o torcedor, que passa por a segunda, vai passar pelo segundo rebaixamento em último lugar, no intervalo de 5 anos, é um apequenamento gritante da instituição, mas também por um tratamento leviano da gestão de futebol do clube por parte de todos, desde o presidente até o último diretor de futebol. Tá? É uma padronização e uma banalização do Náutico como saco de pancadas na Série B. Isso é fato.